Aí na tela do canal do YouTube, a gente fala agora do Goiás. O Goiás é o tema, líder da Série B do Campeonato Brasileiro, poderoso Verdão. A cada rodada que passa, mais perto de voltar ao lugar de onde o Goiás nunca deveria ter saído, que é a elite do nosso futebol. A pergunta é a seguinte: o Goiás vai passar dos 40 pontos nessa primeira parte da Série B? Ainda faltam o quê? Falta a 15ª, 16ª, 17ª, 18ª e 19ª. 5 jogos para que o Goiás finalize a sua primeira parte, né? A sua primeira parte na classificação e na tabela da Série B. O Goiás ainda tem o Criciúma em casa, próxima terça-feira, Atlético Paranaense em Curitiba, o Cuiabá em casa, Novo Horizontino fora e o Remo em casa. Então são 3 partidas em casa, 2 jogos fora, 15 pontos em disputa e o Goiás nesse momento aí tranquilo, dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. A pergunta que eu faço é sobre os 40 pontos por um aspecto muito simples. Dificilmente uma equipe que bate 40 pontos nos 19 primeiros jogos, ela não sobe. É quase impossível. Pouquíssimas vezes isso aconteceu na Série B e depois a equipe acabou não consolidando a sua classificação. Jean Lopes, mais completo? Para você, o Goiás fará quantos pontos daqui até a 19ª rodada? E ele passa ou não dos 40 pontos nessa primeira parte, na metade da Série B do Brasileirão? Fala para mim, mais completo. Passa ou não passa? Tiago, você deve se recordar que há umas 2, 3 semanas você fez um debate parecido com esse e todos nós aqui fizemos uma projeção. E eu naquela ocasião projetei que o Goiás faria 41 pontos. Contando, inclusive, obviamente, com os pontos do jogo contra o Atlético que o Goiás deixou escapar. Sabe o que vai acontecer agora para eu fazer uma nova projeção? Nada, absolutamente nada. O Goiás vai fazer os 41 pontos. Ele vai ganhar os 3 jogos dentro de casa e vai, no mínimo, empatar os 2 fora. Então ele vai fazer 11 pontos com 29-41. Então, sim, é uma pontuação extremamente top, gente. Acima da média. Acima da média. Até um levantamento aqui que eu vou propor para minha produção, a gente faz esses levantamentos aqui nessa semana. Eu não me lembro de uma equipe que tenha feito 40 pontos na primeira parte da Série B e não tenha subido. Até porque é um negócio muito difícil, é quase impossível. Porque, assim, 40 pontos em 19 jogos... Dias, não trouxe, Danilo? 37 pontos, todos subiram. 40 pontos não teve, não, Quem fez 38, todos subiram. Não, mas a pergunta não é essa. A pergunta é quantas equipes fizeram 40 pontos e não subiram. Não, 40 pontos, 41 pontos é para brigar pelo título. O recorde é do Vitória e do Cruzeiro em 2022, 44 pontos. Mas teve alguém que tenha feito essa pontuação e não tenha subido? Em 19 edições... 8 para cima, todos subiram. Exatamente. Em 19 edições, ou seja, essa é a 20ª edição desde 2006 nos pontos corridos, Thiago. Todo mundo que bateu, 38 subiu. 38 ou acima foi. Teve o Vitória, que bateu em 2010, se eu não me engano, 41 pontos, o Cruzeiro 44, então assim, esses times sempre subiram. Então bateu 38, na história da Série B, ninguém nunca ficou de fora. Por isso que eu tô extremamente animado. O pessoal fala assim, Thiago, você tá sonhando demais com o Goiás, nessa máquina toda. Cara, a pontuação que o Goiás já tem, dá ele uma tranquilidade muito grande. Tanto que o Goiás teve aquela tragédia, ele foi uma tragédia, uma coisa assim que... 10 partidas entre Goiás e Atlético, o Goiás ganha 9. E o outro jogo é empate. Foi uma tragédia aquela derrota. E mesmo assim o Goiás segue com uma pontuação gigantesca para o 5º colocado, com vantagem para o 2º e com uma situação extremamente confortável. Então, assim, e na liderança. A pontuação é muito boa, cara. Muito. É muito boa. O Goiás passa dos 40 pontos nessa primeira parte da Série B? Eu tinha feito a mesma projeção que o Jean, né? Em torno aí de 41, de 39 a 41, eu falei aquele dia. Lógico que a gente não esperava esse tropeço diante do Atlético, só que ele acontece, né? Mas são jogos que, para mim, os 2 jogos fora de casa, o Atlético Paranaense é um jogo mais complicado, o Novo Horizontino também, os 2 fora são jogos um pouco mais chatos, se bem que o Atlético Paranaense tá oscilando ainda, o Novo Horizontino tropeçou agora nessa última rodada, então esses tropeços acontecem, Thiago, mesmo quem tá na parte de cima da tabela, como aconteceu com o Goiás. A gente não esperava, porque era o líder contra o Lanterna, mas aconteceu. Mas eu vejo que o Goiás ainda é muito forte dentro da Serrinha. São 3 jogos que ele vai fazer, Criciúma, Cuiabá e Remo. Nesse momento eu vejo o Remo um time mais competitivo, desses 3 que vai fazer, vai confrontar com o Goiás em casa. Eu vejo que a possibilidade ela existe de chegar aos 41 pontos, mas eu seria um pouco mais precavido hoje, ficaria aí na margem dos 39, que para mim já é uma pontuação excepcional caso o Goiás atinja para virar esse primeiro turno, inclusive pontuação para brigar pelo título, que é o que a gente está imaginando, não só brigar pelo acesso, porque
pro equipe do Goiás, ele perdeu o acesso no segundo turno, se ele virar com a pontuação de 39, tem que fazer coisa errada demais, Thiago. E o Goiás é um time muito organizado, é um time que tem um técnico muito competente, um elenco muito competitivo. Então, para mim, essa margem de 39 pontos aí vai ser uma pontuação muito alta e, nesse momento, uma pontuação totalmente possível de acontecer pelos os jogos que ainda restam pro Goiás. Na estrada, o que importa é segurança, economia e confiança. Pneus Express, há mais de 20 anos, com toda a linha de pneus de carga leve e pesada. Se você precisa de pneus novos ou recapados para sua frota, ligue agora, 3272-1881. Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. Quer um seminovo com cara de zero? Primeira mão Baissaga, mega plataforma para você trocar de carro. Pasta rosa, guerra total das pragas urbanas. Like Imóveis, o like das ceras do esporte é da Like Imóveis. Mude de vida com a Like Imóveis. A Camargo, 6 décadas de tradição em peças agrícolas e agora referência em peças para motores diesel. E da Nove Restaurante, sabor e qualidade, a comida caseira que todo goiano gosta. Volta aí na tabela de classificação. Eu mudei a minha opinião, Danilo, em relação à última vez que eu levantei esse tema, que é mais ou menos 2 semanas. Classificação não, gente, a tabela com jogos. Desculpem aqui, o que errei, né? O Goiás tem 29 pontos, 6 pontos a mais que o Remo, que é o 5º colocado, e 2 pontos a mais que o Coritiba na 2ª posição. Coloca a tabela de jogos, os times que o Goiás pega até a 19ª rodada. Eu mudo a minha opinião aqui em relação ao favoritismo do Goiás em Curitiba contra o Atlético Paranaense. O Goiás é favorito lá. Esse time do Atlético Paranaense não passa confiança nenhuma. 3 jogos em casa. Nenhuma. Né, e outra coisa, gente. O Atlético Paranaense, não sei se vai alcançar o acesso. Eu mudo completamente a minha visão. O Atlético está mergulhado em dívidas. Mergulhado em dívidas. A situação financeira do Atlético é terrível. Terrível. Eles podem ser irresponsáveis e fazer investimentos? Podem. Mas a situação do Atlético Paranaense faz com que eu coloque nesse momento um ponto de interrogação gigantesco em relação ao acesso do Atlético Paranaense. Eu vi o jogo do Atlético com Curitiba. O Goiás bate no Furacão, lá na casa do Furacão. O Atlético bateu. O nosso Atlético, o nosso Dragão do Brasil. Não, o Goiás é favorito em Curitiba também. Se a gente pegar o desempenho técnico do Atlético Paranaense, ele não tá superior. É diferente do Santos. Não, ele, em momento algum nessa Série B, ele jogou mais que o Goiás. Ele é favorito nos 5 jogos, Thiago. Perfeito, ele é favorito nos 5 jogos. Perfeito. O Goiás, pra mim, contra o Novo Horizontino, ele é favorito. Também acho. Também acho. Não, Novo Horizontino não. Novo Horizontino, pra mim, é um jogo equilibrado, sem favorito. O Horizontino empatou com o Amazonas em casa domingo passado, saiu perdendo. Mas eu vejo assim. Goiás perdeu pro Atlético. Mas eu vejo que é uma sequência. É uma sequência, pelo menos eu analiso dessa forma, não é uma sequência fácil. Né? São jogos chatos. Não quer dizer que o Goiás não entre como favorito, mas são jogos um pouco mais complicados. E outra, eu imagino que até melhor. Nesse momento tem um jogo mais complicado, assim, um time que tem um peso maior, porque não entra relaxado, não entra sem concentração, como foi diante da equipe do Atlético. A gente imaginou que o Goiás era muito favorito, para mim era muito favorito, mas esses tropeços acontecem, que você entra relaxado demais, acha que vai ganhar com facilidade, acabou sendo surpreendido. Então são jogos, para mim, é uma sequência chata, que são times tradicionais. Você vai pegar um Criciúma, tá mal, mas é um Criciúma, que tem ali um bom treinador, tem alguns bons jogadores. O Cuiabá tropeçou ontem, mas é outro time também que tem bons jogadores, né? O próprio Remo, que vem num momento muito bom. Os 3 jogos em casa seriam esse aí, né? O Remo é o último dessa sequência de 5. O Atlético Paranaense, pelo peso da camisa, também não vai ser tão fácil assim como o Novo Horizontino pelo elenco, brigando ali na parte de cima. É uma sequência mais chata pro Goiás, mas isso pra mim não tira o favoritismo do Goiás na maioria dos seus jogos, principalmente nos jogos em casa. O debate das ceras da Band News tem um oferecimento de Belcar Veículos, boa de negócio, venha para Belcar Veículos. Irmão Soares, tudo que você precisa em materiais para a construção do básico ao acabamento. Hospital do Coração de Goiás, cuidando de você por completo de coração. Venha para a Casa Martinho do Shopping Los Andes, novo conceito de panificadora. Saboreie com a gente momentos maravilhosos. Troca de óleo da GP Car, você ouvinte Band News, ganha 1 litro de óleo totalmente de graça. Diga que é ouvinte da rádio mais barrista do seu rádio e participe. Avenida T63, Jardim América, 6235157004, 6235157004 e Clube de Tiro Léder Pinheiro. Mande um WhatsApp e conheça toda a nossa estrutura maravilhosa. É a casa dos apaixonados pelo tiro esportivo. 629-8413-1643. Thiago. Torcida do Goiás, eu preciso demais do seu like. Mais 7 minutos aqui de debate das ceras do Bloco do Goiás. E a gente precisa bater aqui os 400 likes, hein? Será que você consegue, só você, torcedor do Goiás, me dar aqui os 400 likes? Nós passamos há pouco de 210. Então faça a sua parte e sapeca like aí para Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás. Danilo Dias, o Goiás passa ou não dos 40 pontos nessa
primeira parte da Série B do Campeonato Brasileiro? Eu já tô buscando dados aqui dos 44 pontos que o Vitória conseguiu em 2012, que é o recorde. Porque pra mim, cuidado, viu? Cuidado, eu já tô vendo Aí aqui pra o Goiás. isso o Goiás tem que ganhar 5. Exato, eu já tô vendo aqui, quem sabe, batendo esse recorde, hein, Tim? Chegando nos 44. Olha, cuidado, Rapaz, é difícil. cuidado. Cuidado, né? Fasquia alta. Mas vamos lá, vamos aos Mas tem números. que pensar assim mesmo, pensar grande. 2022, o time que terminou em primeiro lugar, que foi o Cruzeiro, 42 pontos. O 23, que um ano aquele que o Vila Nova até tem 35 pontos. O primeiro colocado tinha 37, que era o Grêmio Novo Horizontino, por sinal. E o ano passado, 34 pontos, virou o time que conseguiu o acesso, que estava na liderança naquele momento. E busquei aqui a história do Goiás, né, dentro da Série B, nos anos que conseguiram acesso, Thiago. E olha só dados curiosos que eu encontrei. 2012, o Goiás vira o turno com 33 pontos e naquele ano ele é campeão com 78. Olha, Segundo turno espetacular. um turno com 35 pontos, hein? Vai vendo, cuidado. Mais, né? 45. Quanto que ele fez 45, no total? ele fez 78. E 45 fez 30 mais e- 33. 78? Olha, cuidado. 45. 2018, o Goiás vira mal, vira 27 pontos, hoje ele já tem 29, termina no quarto lugar. Em 2018 ele fecha e sobe com 60 pontos, algo inédito, né? Uma fasquia aqui bem abaixo. Já 2021 ele vira o turno com 34 pontos, ou seja, 5 a mais do que ele tem hoje, e no segundo lugar e consegue bater os 65 pontos no retorno, conseguindo o acesso. Aonde eu quero chegar trazendo esses dados? Que na história do Goiás, o máximo que ele conseguiu nesses últimos 3 acessos foi 34 pontos, ele está a 5 de 15 pontos, no caso, que vai disputar. Eu vejo o Goiás, não de forma fácil, mas de forma contundente, de forma primorosa, do jeito que está jogando, um elenco cada vez mais ganhando forças, como foi a vitória lá em Chapecó. Poucos times vão ganhar pontos lá, e foi assim até o jogo do Goiás, apenas um time tinha conseguido vencer a Chape lá, em um terreno complicado. Eu vejo que o Goiás pode facilmente passar o seu próprio recorde pessoal, que é 34 pontos na edição de 2021. Então eu vejo que o Goiás aí é sim um dos francos favoritos a uma dessas 4 vagas, que pra mim ainda estão em abertas, mas eu vejo que o Goiás é sim o favoritaço a ocupar um desses 4 lugares aí do G4. Precisando de produtos para o seu projeto hidráulico? Safra Irrigação, atendimento de primeira, preço justo, televendas muito fácil. 6239284020. Acesse safrairrigação.com.br. Do campo na cidade, precisou? Vai de Safra. 2h28 da tarde, debate das Ceras, oferecimento Comiquete Sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade. Frutos de Goiás, a fruta do pé direto para o seu picolé. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Precisou, aqui tem. Tecar Honda, pense bem, vá de Tecar Honda. Tecar Honda, show de facilidades. Sopema, referência nacional em peças para motores a diesel. São mais de 50 mil itens à pronta entrega. Certificação ISO 9001, selo de metro e mais de 90 dias de garantia. 6239285114. E também, é claro, essa marca maravilhosa, gente do céu, é bom demais falar de qualidade, né? Casarão Goiano, a comida caseira mais gostosa do Brasil, BR 060 em Cesarina. Para você passar um bom final de semana, um domingo com a sua família, não tem opção melhor, viu? Atendinho com bois, passeio a cavalo, parque para as crianças, redes para descanso e muito mais. Casarão Goiano, BR 060 em Cesarina, vem pro Casarão Goiano. Um abraço aqui pro Alexandre Nunes, Etevaldo Roque da Silva, segue o líder Goiás. Paulo Gomes, vocês estão iludidos demais. 4 partidas que o Goiás não joga nada. Por a vitória contra a Chape, está mascarando a fragilidade. Ô, Paulo Gomes, vocês estão falando que o Goiás não está jogando nada desde o começo da competição. E o Goiás, pimba! E o Goiás sapecando! E o Goiás creu! E o Goiás sentando o povo no colo. Para com isso, gente. Acreditem, o Goiás é favoritaço ao acesso. O Goiás já fez aí praticamente 40% dos pontos que ele precisa para chegar à Série A. Vocês têm noção do que é isso? É muito ponto. Mas não tá jogando nada. Eu tô me lascando se tá jogando bem ou não. Eu quero é vaga na Série A, meu filho. Se tá jogando bem. O árbitro prejudicou a Chapecoense. Prejudicou aonde? Pênalti claríssimo. Expulsão pra mim também claríssima. Thiago, claríssima. Te digo mais, olha só. Para com isso. Conversa fiada, gente. Olha só como que você ainda, eu vou só concretizar o que você disse. Virar no G4 do primeiro turno é um meio caminho andado. E vou aos dados a isso. Em 76 acessos, ou seja, em 19 edições, no caso desde 2006, os times, apenas 23 times que viraram dentro do G4 não conquistaram acesso. 23 times. 23 de 76 acessos em 19 edições. E vamos mais. Quem vira na liderança? Apenas 3 edições das 19, Tim. Olha só, em 3 das 19. Quem foi o líder na virada de turno não conseguiu acesso.
Novo Horizontino foi em 23, né? O ano passado, né? Que ele virou. Só que tem uma diferença, gente. Série B tem um negócio que pesa demais na conta, que é a tal da camisa. A camisa pesa, a tradição pesa. E o Goiás tem, o Grêmio Novo Horizontino não tem. O Grêmio, ele é um qualquer em Série B. E eu não estou desrespeitando aqui a instituição. Não estou desrespeitando, eu estou falando uma realidade. O Grêmio Novo Horizontino é um qualquer em Série B. O Goiás não é. O Goiás sabe o caminho, a camisa do Goiás pesa em Série B. Normalmente, é camisa de reta de chegada. Segundo turno por que eu ainda acredito, esse crescimento, né? Não, e por que eu ainda acredito no Atlético? Pelo mesmo motivo. Porque o Atlético é um time grande em Série B. E o Goiás é maior que o Atlético em Série B. Imagine só o Goiás. O Goiás tem um time muito bom. O Goiás tem todo o conjunto que você precisa para chegar à Série A. O Goiás tem um time bom. O Goiás tem um treinador espetacular. Só um corrigindo. E o Goiás tem dinheiro. O Santos, 34 pontos. Foi 23 o Novo Horizontino. Já pediu, quer falar, já pediu a palavra Ou seja, aqui. em 70% das vezes o time sobe, eu vou dar a palavra pro Jean rapidinho, e 30% dos times ficaram fora. Jean Lopes pediu a palavra aqui. Como a gente é legalista, a gente respeita muito o estatuto do idoso, ele vai ter o direito da palavra assegurado. Come quieto sanduicheria, o melhor sanduíche da cidade, qualidade, rapidez, higiene e muito sabor. Peça agora, 3255-4040. Já passou por aquela situação de máquina parada por conta de mangueira desgastada? Vai de Vedacil, seu distribuidor Goetz no Centro-Oeste brasileiro. Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Na Vez Aparecida, Citroën Peugeot com preço maravilhoso. Avenida Rio Verde, pertinho do Buriti Shopping. Link Telecom 100% fibra, 100% Goiana. Acetona Cruzeiro, produzida aqui no estado há 6 décadas. E Alternativa Autopeças. Precisou de peças? Ligue já, 3280-8383. Fala, vovô. 12h32. Ô, Netinho, esse nosso amigo aí que falou que o Goiás tem 4 partidas que não joga. Gomes. É o Paulo Gomes. Não deve ter assistido o segundo tempo do jogo do Goiás contra a Chapecoense, depois que o nosso querido Mancini corrigiu os desatinos, né, que ele tinha cometido no primeiro tempo, ao tirar o Pedrinho do time e colocar o Arthur Kaique, colocar o Vitinho e tirar o Gava. Depois que esses 2 jogadores estavam em campo, o Goiás jogou muita bola, né, massacrou, amassou a Chapecoense e chegou a vitória com merecimento. Outra coisa, o Goiás teve problemas de contusão em sua zaga, onde ele perdeu os 2 titulares e um reserva. Perdeu laterais titulares. Isso é normal, não estou aqui reclamando não, isso acontece com todos os times. Mas isso ajudou naquela oscilação do Goiás em 2 jogos. O Goiás recuperou o Messias, que agora faz uma dupla de zaga com o Tite muito boa, recuperou os laterais, né? O Pedrinho mostrou que não pode sair do time. Com esse elenco aí, tirar o Pedrinho do time só se ele quebrar a perna. Porque se ele ficar com distensão muscular, ele tem que ser titular do Goiás, né? Porque colocar já Arthur Kaique é melhor o Pedrinho com a perna a menos, viu, Thiago? Ah, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. 12h33 agora, deixa eu abraçar aqui o José Cláudio Melo, tá ligado com a gente. Eu acredito mais no Atlético do que no Vila Nova. O Degmar Biju tá ligado com a gente também. Vitor Santos, chora secadora. Alexandre Nunes Lobo, Thiago, camisa de fato faz a diferença. Alexandre, faz tanta diferença que eu tô falando agora aqui pra vocês. Essa questão de camisa pesada, tradição, história. Pra mim o Paysandu fica na frente do Remo esse campeonato brasileiro. Cuidado. Porque o Paysandu são 3 vitórias consecutivas, velho. 3 vitórias consecutivas. Aliás, assim, cara, como eu queria que o Claudinei tivesse vindo pra equipe do Vila Nova, viu? O cara é treinador de reação mesmo. O Paysandu tava acabado, destruído. O que aconteceu com o Paysandu? 3 vitórias. E ontem a vitória foi espetacular, de virada. A diferença hoje ainda é de 10 pontos, é uma pontuação muito grande. Tira fácil, isso daí tira. Meu amigo, a camisa do Paysandu é pesada demais em relação ao do Remo, não tem nem comparação. O time melhorou muito, né, com a chegada do Claudinei, mas o Remo tá tendo a regularidade dele. Tá, mas daqui a pouco cai. Daqui a pouco cai, tio. Daqui a pouco cai. Foi buscar uma virada lá em Minas Gerais contra um time que tava no momento ascendente. Esse Leão é de Assunção. Ele fala portunhol. Cuidado. É Paraguai esse Leão, tô te avisando. Cuidado. Cuidado mesmo. Chegou lá o Cantilho agora. Tô te avisando. Tá? Nossa, meu Deus. Quem chegou? Cantilho. Meu Deus. Gente, nossa. Cantilho. Rodamos da vaga do Goiás. Pelo amor de Deus, Cantilho. Nem jogou nada com a camisa do Corinthians. Não, mas onde é que ele tava? Me ajuda. Não, time de Série A, tá? Não, mas o Claudinei... o Mosquito joga lá também. Não, então... Craque o Mosquito. Jogou, né? Mas passou o perfil Série A, né? Marrone tem que estrear ainda, mas o Claudinei tem que dar uma palavra pra ele sim. Chegou lá, venceu um clássico contra o Remo, 3 vitórias seguidas, ontem mais uma de virada, conseguindo vencer no finalzinho a primeira vitória dele, tá trazendo o torcedor de volta. Você falou do Cantilho que eu me sujei.